Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Nesta noite festiva, eu queria falar mais precisamente com o pastor Isaías, mas por extensão com todos nós, já que a palavra do Senhor ela se aplica a todos indistintamente, homens, mulheres, pastores, diáconos, voluntários, membros de igreja, todos nós estamos incluídos. Eu queria que nós nos voltássemos para uma pequena porção da segunda carta de Paulo a Timóteo, segundo capítulo. Eu vou usar como gancho o encorajamento que está no segundo capítulo, versículos 4 a 6, diz assim, palavra de encorajamento: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Pai, fala conosco na breve reflexão que faremos em cima da tua palavra. Encoraja o pastor Isaías e encoraja a nós também a ouvirmos a tua palavra. Traz para nós o ensino que precisamos nesta noite. A ministração da tua santa palavra. Dá-nos entendimento e encorajamento através dela. Em nome de Jesus, amém. Pastor Isaías, o querido, um pastor experiente que já esteve à frente de outras igrejas, e agora diante da reitoria do Palavra da Vida, sabe, como todos nós, que vivemos em um período de grande confusão moral e doutrinária. O Ocidente, como vocês que frequentam esta igreja já ouviram muitas vezes, está em queda livre. Os padrões estão mudando de forma terrível. Safadeza política escancarada, e muitas vezes o povo dizendo-se enojado de tal quadro, mas se perguntado não faria diferente se estivesse no poder. Infelizmente, não apenas as coisas estão caminhando mal fora da igreja, mas também dentro da igreja. Um sinal do fim dos tempos que eu penso que nós nos aproximamos é a grande apostasia que nós vemos em meio a muitas igrejas. Recentemente, a Igreja Metodista Unida, eu penso que há umas 3 semanas atrás, resolveu que os pastores e pastoras daquela igreja poderiam ser ordenados ao ministério, embora fossem gays, lésbicas e bissexuais. Isso é apenas um exemplo da apostasia, do declínio. Mas o que é triste, como digo, é ver também cristãos que se dizem que professam a fé cristã e assumem posturas chamadas de progressistas, pessoas que apoiam direta ou indiretamente aborto, uso de drogas, atualização da Bíblia, a Bíblia precisa supostamente ser atualizada, pedofilia e outras formas de pecado. A confusão moral e doutrinária do mundo em que vivemos se mostra de muitas formas e maneiras. E em meio a essa bancarrota, em meio a este declínio que parece ser em queda livre, lama abaixo, rumo à pocilga, nós vemos um refrão curioso nesta carta.
O refrão desta carta é o que deve estar por trás de mim. Tu, porém. Estranho esse título, não? Tu, porém. Esse refrão aparece em 3:1, 3:10, 3:14, 4:5 e 4:15. Tu, porém. O propósito desse refrão, desse estribilho, é fazer um contraste entre o certo e o errado, um contraste entre a injustiça e a justiça, um contraste entre a imoralidade e a santidade, um contraste entre a hipocrisia e a pureza. Para resumir, esta é a situação do mundo, a situação de declínio. Tu, porém, em meio aos que estão enganando e sendo enganados, tu, porém, em meio a Figelo, Hermógenes e outros que me abandonaram, tu, porém, em meio aos hereges, Alexandre, Himeneu, Fileto e outros que ensinam erro, tu, porém, em meio aos que se cercam de mestres segundo suas cobiças, eu estou lendo textos, recortes da carta, em meio aos que se cercam de mestres segundo as suas cobiças, que se recusam a dar ouvidos à verdade e se entregam às fábulas, tu, porém, para resumir, seja diferente, Timóteo. O mesmíssimo princípio é dado a nós, ministros, hoje, e a todos os cristãos. Em meio aos modismos deste mundo, tu, porém, em meio à proposta de atualização da Bíblia, tu, porém, em meio às mudanças culturais que a sociedade atravessa, tu, porém, em meio a sugestões humanistas sobre a sexualidade humana, tu, porém, em meio à modernização da igreja, tu, porém, em meio aos cristãos progressistas, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, para a santidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso que nós te demos uma Bíblia. Sabemos que tu tens muitas, com certeza, mas este ato foi um ato simbólico também. A carta que nós estamos rapidamente considerando foi escrita com a finalidade de encorajar o jovem pastor Timóteo em dois sentidos. Primeiro, para que o jovem Timóteo permanecesse firme no Evangelho, para que ele seguisse os passos que ele aprendeu com Paulo. E segundo, Timóteo deveria envidar todos os esforços para estabelecer e propagar a fé. Muito embora as cartas pastorais, 1º, 2º Timóteo e Tito, são destinadas a pessoas específicas, sem dúvida, elas eram também documentos públicos para serem lidas em voz alta, como se vê nas saudações finais. Esse documento é para mim e para ti também, pastor Isaías Cristal e todos nós aqui. Este documento representa o testamento final, as últimas palavras do apóstolo Paulo. No geral, a carta como um todo é um tanto melancólica. O apóstolo está esperando a morte, como ele mesmo diz em 4:6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado.
Depois de mais de 2 décadas de ministério, Paulo está preso numa masmorra fria. Tanto é que ele diz: traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. 4:13. Paulo está carente por companhia, muito carente. Procura vir ter comigo depressa, ele diz. Vem logo para perto de mim. 4:9. Paulo está ocioso. Paulo tem tempo nas mãos, daí ele dizer: traz os meus livros, especialmente os pergaminhos. 4:13. Paulo está abandonado. Demas me abandonou e se foi para Tessalônica. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. 4:16. Uma tradição digna de crença e confiança diz que o apóstolo foi martirizado por decapitação na Via Ápia, próximo a Roma. E como que ele se porta diante de todas essas dificuldades e tribulações? Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Enfrentar dificuldades, pastor Isaías, é parte do ministério e da vida cristã. Em muitas ocasiões, você e eu nos vemos desencorajados. Quem nunca esteve desencorajado? Quem nunca esteve perplexo? Quem nunca esteve tentado a encontrar alívio nas coisas deste mundo? Por vezes, as nossas orações ficam sem respostas. Pessoas que parecem ser santas estão sofrendo, e pessoas que aparentemente estão vivendo uma vida ímpia estão sem maiores tribulações. Eu me lembro quando estava morando na Escócia. Isso aqui é um caso de 1 bilhão que você e eu poderíamos ilustrar, de perplexidade. Quando a Madonna é uma cantora mundana, que por sinal teve no Brasil há pouco tempo. Quando a Madonna ficou grávida, e uma senhora, uma jovem senhora, membro da igreja, entrou numa crise. Pastor, eu quero ter um filho, quero dar um lar cristão, quero dar um ambiente saudável, amo a Jesus, oro há anos por um filho, eu não fico grávida e a Madonna fica. São perplexidades, questões que nós muitas vezes não temos resposta. Às vezes, embora digamos que temos fé, que Deus está no controle, ficamos desesperançados com a demora dele em responder. A paciência parece querer nos deixar. Enfim, tal qual Paulo, numa menor medida para nós, toda sorte de sofrimento, desentendimento, muitas das vezes até no seio da igreja, doenças, falta de dinheiro, carências emocionais, anseios, desejos que não se realizam, desprezo e outros males nos assolam. Qualquer pessoa que diga que não tem problema algum, nenhum desejo frustrado, cuidado, algo pode estar por vir. Deus vai arrumar uma circunstância para que tu não fiques muito confortável neste mundo. Porém, em meio a todas as nossas dificuldades, nós somos chamados a perseverar até o fim, crendo que Deus está conosco, a despeito dos problemas. Ele há de nos ajudar a vencer as barreiras que se nos antepõem. Paulo insiste em dizer que sabem que crê, em quem creu, e que está certo que Deus é poderoso para guardar a mensagem, o tesouro confiado a ele até o dia do julgamento. Como encorajamento, Paulo usa 3 metáforas que nós lemos: a metáfora do militarismo, do atletismo
e da agricultura. Nós lemos aí capítulo 2, versículo 4 a 7. Essas três metáforas transmitem ideia de dedicação exclusiva, lealdade, esforço, resistência e remuneração. O soldado é a primeira metáfora, o soldado cristão que deseja a aprovação de Cristo, dedica-se exclusivamente a Deus. O discípulo ou atleta, que é a segunda metáfora, que deseja a coroa da vitória, não pode se esquivar da disciplina ou treino para que alcance a santidade. E o agricultor, que é a terceira metáfora, que deseja obter a vida eterna, esforça-se para esse fim, esperando a recompensa. Todos nós, eu inclusive, claro, somos chamados a lutar para sermos melhores servos de Deus, mais semelhantes a Cristo. Essa luta nunca para. Nenhum de nós se forma na universidade de Cristo. Nenhum de nós. Todos nós estamos nessa caminhada. Todos nós somos chamados a nos tornar mais e mais parecidos com Jesus. Geralmente esta luta é travada em meio a dificuldades, a sofrimentos e situações difíceis. A receita paulina lida é tríplice: te comporta como soldado, te comporta como atleta, te comporta como lavrador. Primeiro, vamos rapidamente. Primeiro, te comporta como soldado. O que quer dizer isso? Precisamos ser desligados de preocupações secundárias e dedicados à causa divina, a fim de obtermos a aprovação de Deus. É isso que ele está dizendo. A fim de ouvirmos de Jesus: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O soldado não pode ser alguém distraído. Veja, você e eu estamos em meio a uma guerra. Nós estamos... Como que você acha que se comporta um soldado que está numa guerra? Vocês viram filme de patrulha no Vietnã? Vocês viram como que as patrulhas, aqueles grupos de soldados patrulhando, como que eles estavam naquela tensão, que eles iam avançando, de repente uma rajada de metralhadora Vietcong varria o horizonte, ceifava várias vidas, mas aquele estado de prontidão, de alerta, é a mesma guerra que nós estamos. Meu querido, se você não acha que você não está numa guerra, eu não sei que mundo você está vivendo. Eu vim agora num voo de Lisboa, isso é um exemplo da guerra. Eu vim agora no voo de Lisboa para Belém, aí 8 horas de voo. Eu disse: vou assistir um filme. Eu gosto muito de coisa medieval, adoro a arquitetura, as catedrais, os rituais medievais. E eu estava vendo aquele filme, um filme inofensivo no geral, que o ator estava, o personagem principal estava tentando lavar a honra da sua esposa. Então, para tanto, tinha um duelo ali, tudo ia bem. De repente, uma cena totalmente fora de contexto erótica, está numa guerra. E aí, o que é que eu vou fazer com os meus olhos? Imediatamente, você tem que estar alerta, senão você sucumbe. Sou eu que experimento isso, ou muitos aqui experimentam esse tipo de guerra? Nós estamos numa guerra, tal qual soldado. E aí o inimigo está andando ao derredor, tentando devorar os distraídos. O soldado de Cristo não pode gastar tempo demasiado em coisas mundanas, lazer incontido e futilidades. Nosso foco diário, como soldados, pastor Isaías, está na obra do Senhor, conforme lemos em Tiago 4:4 a 5. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Pois aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz? É com ciúmes que o Espírito anseia por nós. O soldado é dedicado à causa, a fim de obter a aprovação do Pai. Segundo, o atleta. Tal qual o atleta, nós precisamos nos disciplinar a fim de obter o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. O atleta secular, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, a coroa incorruptível. Assim corro eu também, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quanto pastor cai e fracassa, porque não está levando em conta a disciplina que ele precisa ter. E ninguém está isento disso. Todos nós, pastor Isaías, eu e todos nós, e você também. Ah, pastor, isso vale para o membro comum? Sim, vale para você que está me ouvindo. Não é necessário que Paulo não está falando, não é necessário dizer que Paulo não está se referindo à salvação, mas sim ao galardão. É interessante, meus irmãos, que devido ao ensino católico romano distorcido de galardão, há pouca ênfase nessa verdade bíblica. Há um galardão aguardando por mim e por você. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para praticar as boas obras, para o galardão que nos aguarda. Não é o que Jesus diz? Eis que venho sem demora, comigo está o galardão, a retribuição que tenho para dar, segundo as suas obras. Qualquer bom atleta secular está disposto a sofrer, e sofrer muito, para obter a medalha. Qualquer atleta secular terá que negar muito de sono, terá que negar muito tipo de comida. Esses atletas que correm nas Olimpíadas, eles não comem tudo que eles querem, não. Tem uma dieta que eles seguem rigorosíssima. Ele não pode estar enchendo a barriga de chocolate. Se quiser ganhar a Olimpíada, tem muito sofrimento, tem muita negação que ele tem que submeter ao seu corpo. Terá que submeter às ordens de seu treinador, enfim, ele terá que exercitar muita disciplina. De igual maneira, o atleta de Cristo terá que sofrer muito para obter a recompensa que Deus tem preparado para ele. O atleta não pode ser, o atleta de Cristo, não pode ser preguiçoso. Um dos grandes problemas de pastor, por sinal, é preguiça. Por que muito pastor passa 2 anos aqui? Eu perguntei isso para o meu primo, pastor Norton Raiker Lages, 40 anos lá na PIB de Manas. Pastor, meu primo, por que muito pastor passa 5 anos aqui, 3 anos acolá, 2 anos ali, 7 anos acolá, 4 anos aqui? Ele disse: é muito simples, passa esse tempo aqui, ali, acolá, porque recicla os sermões, não produz nada novo, dá muito trabalho, vai reciclando, recicla. Falta de disciplina pessoal. Então ele não pode ser, o atleta cristão não pode ser glutão, não pode ser lascivo, mas sim estar sujeito às ordens do técnico Jesus, exercitando diariamente muita disciplina. Terceiro e último metáfora, o lavrador. Tal qual o lavrador que deseja obter uma boa colheita e para isso trabalha duro, assim também nós temos que nos esmerar na labuta diária do ministério, da santificação, do amor pelos irmãos, em oferecer perdão àqueles que nos ofendem. Todo lavrador que deseja uma boa colheita não semeia o campo e abandona a própria sorte, não.
Pelo contrário, o lavrador faz a semeadura e visita o campo várias vezes, limpando a erva daninha, adubando, regando, enfim, tratando com esmerado zelo, para que daí advenha boa colheita. Da mesma forma, você como ministro do Evangelho, eu, pastor Paulo, pastor André, precisamos nos esmerar nesse zelo, no tratamento dos irmãos, ali no gabinete, ouvindo as queixas, as lutas, os sofrimentos, as angústias dos irmãos. Veja, o púlpito é um percentual pequeno da vida de um ministro. Vou dizer isso de novo: o púlpito é um percentual pequeno da vida de um pastor. Há muito trabalho que é feito ali no gabinete, consolando, tirando a erva daninha, confortando, dando uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra de força, sofrendo junto, sorrindo quando há vitória e chorando quando as coisas não vão bem. Assim é o lavrador que trabalha na vida dos irmãos. E o agricultor, o lavrador, merece receber a recompensa que o Senhor Jesus tem preparado. Eis que comigo está o galardão. Todos nós, você e eu, pastor Isaías, e todos nós, você que é membro da igreja, está incluído, como já disse várias vezes, somos chamados a lutar para sermos os melhores servos de Deus possíveis, mais e mais semelhantes a Cristo. Essa luta, no geral, é travada em meio a sofrimentos e dificuldades variadas, que possamos ser tal qual o soldado, tal qual o atleta e tal qual o agricultor que espera pela colheita vindoura, em nome de Jesus, amém. Eu queria apresentar à igreja, nessa noite de culto, muitos aqui conhecem o pastor Isaías, muitos aqui conhecem a professora Ana Cláudia, porque ela fala frequentemente às mulheres, principalmente em MCM e em pequenos grupos, militou longamente na EBD, dando aula. Pastor Isaías tem pregado inúmeras vezes aqui, nesses vários anos. Ainda assim, eu gostaria de apresentar à igreja nesta noite quem é a pessoa, um pouco daquilo que eles têm desenvolvido e aquilo que os títulos e demais funções que eles têm exercido para o conhecimento vosso. O pastor e professor Isaías Noel Cristal, bacharel em teologia, com ênfase em ministério pastoral e educação cristã pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida Atibaia. Ele também é pós-graduando em missões urbanas pela Fidelis, Curitiba, Pará. Fidelis é a faculdade menonita, não é isso? Ele tem mestrado em ministério e aconselhamento bíblico, também em Atibaia, 2018. Foi ordenado na Igreja Batista Alemã, em São Paulo, no dia 17 de setembro de 2000. Portanto, 24 anos de ordenação. É atualmente diretor do Instituto Missionário Palavra da Vida, membro desta igreja desde 2020. Casado com Ana Cláudia e pai de 2 filhos, Mateus e Thomas. Pastor Isaías tem atuado como missionário entre 1998 e 2003 e coordenador na plantação de igrejas na região norte do Rio Grande do Sul, pela Convenção Batista Pioneira no sul do Brasil. Posteriormente, de 2003 a 2006, atuou como pastor na revitalização da Igreja Batista Memorial em Itapetininga, São Paulo. Posteriormente, foi pastor de 2006 a 2015 na Igreja Batista Avenida dos Estados, Curitiba, e missionário em plantação de igreja no bairro de Santa Felicidade. A professora Ana Cláudia Cristal é formada em magistério,
pelo Cefam, em Araçatuba, São Paulo. Tem licenciatura em teologia com ênfase em educação cristã, pelo Palavra da Vida Atibaia. Também é bacharel em teologia pela Unicesumar, Maringá, Paraná. É mestra em ministério com ênfase em aconselhamento bíblico e também membro de nossa igreja desde 2020. Um currículo um tanto rico, eu tenho certeza que há de nos abençoar profundamente à frente do MEC, Ministério de Evangelismo e Missões. A Bíblia já foi dada, mais uma vez eu te exorto como bom amigo e pastor que esta bússola te acompanhe todos os teus dias, não apenas aqui, mas em qualquer outro ministério que porventura o Senhor te otorgue. É a nossa oração como corpo de Cristo, em nome de Jesus, amém.